Você pode se assentar. Nós vamos ter o nosso tempo de reflexão nessa noite. E nós estamos encerrando essa série. Eu acho que eu calculei mal, porque geralmente a gente encerra uma série no dia de ceia, não é isso que a gente geralmente faz, né, Juca? Geralmente, né? Mas não deu certo, deu errado isso aqui. Então, mas tudo bem, vamos lá. Nós estamos encerrando a série, Eu Discípulo, completamente religioso, mas radicalmente cristão. Nós tivemos uma caminhada, né, de 6 mensagens, essa é a 6ª mensagem, eu preguei 5, nosso irmão Sebastião pregou uma dela, né, e nós vamos chegar aqui então à 6ª mensagem, que é faça outros imitadores de Cristo. Né, faça outros imitadores de Cristo. E lógico, porque semana passada nós falamos, né, um pouco sobre sermos, né, nós somos a imitação de Cristo Jesus. Os cristãos, no decorrer da história, né, no começo da igreja, eles foram chamados cristãos porque eles eram muito parecidos, ou tentavam viver de maneira muito parecida com o do seu mestre. Então eles foram chamados cristãos não à toa, mas porque eles realmente encarnavam o evangelho de Cristo Jesus dia após dia na sua vida. Bom, diante desse desafio de faça outros imitadores de Cristo Jesus, eu gostaria de primeiro dizer para você que eu não quero jogar um peso nas suas costas. Não quero. Eu tenho uma grande dificuldade, né, com aquelas pessoas que falam, eu levei, eu converti, né? Tem alguns que falam, né, eu converti. Eu falei, caramba, né? O Espírito Santo tirou férias, essa pessoa agora converte algumas pessoas, né? Mas segundo as Sagradas Escrituras, quem nos convence do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito Santo. Então, no máximo, o que você faz, meu irmão e minha irmã, é apresentar o Evangelho de Cristo Jesus a alguma pessoa. Daí quem vai fazer toda a outra obra é o Espírito Santo. Então você precisa aí ter uma intencionalidade. A intencionalidade de nós como discípulos é apresentarmos o Evangelho, mas quem faz toda a obra é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Então nós apresentamos, nós falamos, nós demonstramos, nós vivemos, e o Espírito Santo faz o resto. Bom, então eu não quero jogar um peso para você e que você comece agora, a partir de hoje, contabilizar quantos cristãos ou quantos discípulos você vai fazer. Mas existe sim, né? Nós não podemos contabilizar, mas existe a responsabilidade de você viver o Evangelho. Você não pode contabilizar, mas você precisa viver o Evangelho. Então, isso fica claro, por exemplo, quando a gente encontra um imperativo de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 19. Né? Mateus, capítulo 28, a partir do verso 19, diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos. O façam discípulos aqui, no grego, no original grego, é uma só palavra. E isso aqui, né, é um imperativo, ou seja, não existe outra possibilidade para você. Então eu vou até já grifar as minhas perspectivas do texto aqui, as coisas mais importantes que eu gostaria de deixar para vocês, que são, esse façam discípulo aqui, ele é um imperativo, então não existe alternativa de não cumprimento. Vão e façam discípulos. E daí uma segunda coisa que a gente vê nesse texto é todas as nações. Ou seja, não existe gênero, não existe etnia, não existe nenhuma barreira para que as pessoas adentrem ao Evangelho de Cristo Jesus. São todas as nações. Todas as nações podem ser convidadas, e daqui, dentro da nossa cultura, é lógico, ali estava na Palestina do primeiro século, dentro da nossa cultura, todas as pessoas que entram em contato com o Evangelho são convidadas. Então, a religião, a espiritualidade cristã, ela é altamente inclusiva. E daí o texto continua dizendo: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes
lhes ordenei. E daí fica muito mais claro porque a igreja começava crescendo. Porque primeiro eles anunciavam o evangelho, batizavam e depois ensinavam. Porque existe na minha concepção, todo o grande rabi, ele não ensina por acaso as palavras. Ele ensina, Jesus como um grande mestre, ele não fala por acaso, ele sempre fala porque ele quer deixar o caminho que a gente deve trilhar. Mas muitas vezes na nossa eclesiologia, a gente tenta fazer o contrário. Primeiro a gente tenta ensinar as pessoas, depois a gente põe elas para dentro, depois a gente proclama o evangelho e fica tudo meio confuso. Daí Jesus diz, não, olha, vocês precisam proclamar o evangelho, através da proclamação do evangelho, através da apresentação do evangelho, as pessoas são convidadas ao batismo, ao arrependimento, à inclusão da comunidade, porque a palavra batizar aqui, no original significa colocar para dentro, Então a ideia de que todos são incluídos para dentro dessa comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E daí nós ensinamos essa comunidade a viver de acordo, com os princípios do reino de Deus. E por último, existe aí uma promessa, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos, E muitas vezes a gente faz uma pequena confusão, porque a gente acha que essa promessa é para todos, mas essa promessa está condicionada ao imperativo. Essa promessa ela está condicionada. Sempre que você tem um imperativo no início de uma sessão bíblica, a promessa ela está condicionada ao quê? Aquilo que Jesus falou anteriormente do imperativo. Então, façam discípulos, e eu estarei com vocês todos os dias, porque vocês estão na caminhada da missão. Quando você abraça a missão que eu tenho para vocês, logo eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E essa aqui é a minha primeira advertência a você. A primeira advertência que eu tenho a você, não existe uma possibilidade de você não fazer discípulos. Não existe. É um imperativo. Você precisa fazer isso. Como você vai fazer? Daí é uma outra história que a gente vai discutir, a gente vai conversar sobre isso nessa noite. Mas muitas vezes as pessoas acham que fazer discípulos é uma obrigação de presbíteros, pastores, diáconos, oficiais da igreja, missionários. Não é uma obrigação exclusiva de uma elite eclesiástica. Fazer discípulo é uma obrigação de todo aquele que teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. Fazer discípulo é usar a sua vocação, os seus dons, aquilo que você ganhou do Espírito Santo, no dia em que você confessou Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e foi transformado por Ele. E a partir desse momento você usa os seus dons e talentos e a sua vida para fazer discípulos. Bom, então, qual é o preço a ser pago para fazer pelo discipulado? Primeiro, a gente tem que gastar tempo. Se você deseja fazer discípulo, você precisa gastar tempo na sua vida. Depois, estudo da palavra, oração e amor pelas pessoas. Bom, se você quer entender o que é o estudo e a oração do que nós falamos, a terceira, a quarta e a quinta mensagem dessa série fala sobre essas ideias. Sobre oração, sobre estudo da palavra e sobre a imitação de Cristo que a gente encontra na palavra. Então, da terceira à quinta mensagem dessa série, você vai lá no YouTube, agora momento como que é, merchan, de avisos para o pessoal. Olha, se você ainda não assistiu, por favor, vá no nosso YouTube, assine o nosso canal, clica no sininho e bote lá o seu comentário sobre as mensagens que você ouviu e compartilhe com os seus amigos. Foi bem, Juca? Então tá bom, o Juca pediu para a gente fazer isso aqui, então tá aí o merchan, então você pode ouvir. Então eu não vou falar sobre estudo e oração, porque já falamos sobre isso nessa série. Mas eu vou falar então sobre tempo e amor. Tempo e amor.
Mas tem uma coisa, que eu gostaria de fazer um novo recorte, né? Eu vou fazer um novo recorte. Por quê? Porque o tempo só é investido onde existe alguma relação de necessidade, dependência ou amor. Você só investe o seu tempo, porque eu creio que numa sociedade como a nossa hoje, o tempo é o maior bem que nós temos. O tempo é o maior bem que nós temos. Se você acha que o dinheiro é o maior bem que você tem, você está errado. É o seu tempo. O tempo é o maior bem que nós temos. E deixa eu te dizer o porquê que o tempo é o maior bem que nós temos. Porque o nosso tempo nós não controlamos. Você acha que você controla o seu tempo. Mas a Bíblia afirma que os nossos dias são contados pelo Senhor. Então você não tem controle nenhum sobre o tempo que você reside sobre a face da terra. Então, seja ele de 40, 50, 60, menos do que 40, seja ele de 80, ou chegando aos 80, como o autor sagrado diz, né, que a partir dos 80 é cansaço e enfado. Esse tempo é um tempo que é dado por Deus a você. Então ele é o nosso maior bem. E sendo o nosso maior bem, a gente só investe esse tempo aonde? Aonde a gente tem uma necessidade, então você tem necessidade de trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia. Aonde você envolve o seu coração em uma dependência, né? Às vezes você ali é dependente, por exemplo, vou falar do meu filho aqui, do meu filho Arthur, ele se torna um dependente de videogames, né? Então, quem tem filho aí na idade 7, 8 anos, sabe o que é isso, né? A dependência de videogame, o cara investe tempo assistindo, o meu filho assiste vídeo do YouTube para aprender a jogar o jogo que ele quer vencer. Então, assim, ele investe tempo estudando, né, o jogo dele, e isso é uma dependência. Ele tem ali um prazer, não é uma necessidade, né? Ele depende, que a vida dele está voltada para aquilo. Ou ainda, se você ama aquilo. Se você ama. É lógico que eu coloquei de propósito aí, porque nem tudo aquilo que a gente necessita, a gente é dependente. Mas tudo que a gente depende, a gente necessita. Mas tudo que eu amo, eu dependo e eu tenho necessidade disso. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ama o Evangelho de Cristo Jesus, você tem dependência e necessidade de fazer discípulos. Agora é algo que vai mexer com o seu coração, e eu espero que mexa mesmo. Se você ama, se você se importa, porque, olha só, o contrário do amor é a indiferença. Ok? Você sabe disso, né? Quando uma pessoa se torna indiferente para você, você deixou de amar essa pessoa. Não é verdade? Então, deixa eu falar uma coisa para você. O contrário do amor é a indiferença. Se o Evangelho de Jesus, se a palavra de Deus é indiferente para você, se aquilo que Jesus diz, vai e faça discípulos, não toca na sua vida, não te move a uma postura diferente, você não ama o Evangelho. Você não ama o Evangelho. Você não ama. Porque se você não ama, você não tem dependência, logo não tem necessidade. E você posterga. Você posterga. Tudo que você não ama, você deixa para lá, né? Deixa para depois. Já viu isso? Né? Deixa para depois. Por exemplo, minha esposa está pedindo para eu pintar o quarto da Bia, que vai nascer logo no final do mês que vem. Mas eu odeio pintar quarto. Estou fazendo o que então? Deixando para depois. Então, deixando para depois. Porque não é uma coisa que eu amo. Não é uma coisa que eu gosto. Fazer recorte, colar fita. Né?
não sujar o chão, depois passar o removedor, porque você suja o chão. Você põe um plástico, o plástico não resolve, cai pelo plástico, né? Você pinta e cai pelo plástico, é um negócio louco. Mas isso acontece, essa ojeriza de deixar para depois, acontece porque eu não amo isso. Não gosto daquilo. Eu faço simplesmente porque eu não tenho dinheiro para pagar o pintor, então eu vou ter que fazer esse negócio, porque senão outra pessoa não vai fazer. Né? Eu até pensei em deixar o meu filho Arthur pintar, mas eu acho que não vai dar certo. Não vai ser bom, não vai ser uma boa experiência. Bom, então, meus irmãos, eu queria contar para vocês nessa noite algumas histórias. Por quê? Porque eu tive a tentação de olhar para a Epístola aos Gálatas e falar, vou tirar conceitos, porque a Epístola aos Gálatas é uma linda carta, né, de Paulo aos Gálatas, e ele demonstra todo o seu amor e comprometimento com aquela igreja. E realmente, eu estudei alguns dias e falei, bom, eu vou me aprofundar aqui, né, quando o texto lá de Gálatas, capítulo 4, Paulo vai dizer que ele gerou os Gálatas, né, que ele precisa gerar os Gálatas como discípulos de Jesus. Eu falei, eu vou falar sobre esse negócio e sobre os princípios. Mas eu achei que o negócio ia ficar meio abstrato. Porque tem coisas na vida que precisa ser prática. Você precisa ver a vida como aquela pessoa viveu e fez para você entender qual que é a dinâmica. Bom, diante disso, eu gostaria de apresentar duas histórias para vocês. A primeira história é a história de Ananias e ela está em Atos capítulo 9, dos versículos de 10 a 19. E diz o texto seguinte: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Então, perceba, Deus, ele vai até Ananias e fala diretamente com ele. E a gente vê aqui então, a primeira coisa, um chamado, uma vocação. Todos nós somos chamados e todos nós temos uma vocação. O Senhor chamou Ananias em uma visão. Aqui é um movimento sobrenatural, né? Não tem uma especificidade de como foi essa visão, se ele viu, né, o Senhor aqui, até alguns comentaristas, né, eles ficam confusos se esse Senhor era o Deus Pai ou se era o próprio Cristo, né, chegando e chamando Ananias, né. O fato era que é o Senhor. O Senhor vai diante de Ananias, um homem piedoso, e fala, Ananias, eu tenho uma missão para você. Eu tenho um chamado para você. Eu tenho uma vocação para você. E a sua vocação e o seu chamado tem a ver com uma pessoa. A sua vocação e o seu chamado tem a ver com um indivíduo chamado Saulo. Então, olha só. Tem lá a casa de Judas, você vai na rua direita, deu até o GPS, né? Deus foi lá e deu tudo para o cara, né? Deu toda a diretriz, como deveria ser feito, porque na final de contas Deus também faz isso com a gente através das Sagradas Escrituras, né? É a gente que muitas vezes somos teimosos e não obedecemos aquilo que Deus está dizendo através da sua santa e poderosa palavra, mas Deus vai e revela a Ananias completamente todo o seu plano, E ele tem então um chamado e uma vocação. A pergunta, diante desse texto, que você precisa fazer ao seu coração com muita sinceridade é, qual é o seu chamado e a sua vocação? Eu creio que cada discípulo de Jesus, eu creio porque a Bíblia me afirma isso. Eu não creio porque eu acho que é legal ou bonito, ou porque é um insight. Não, eu creio porque a palavra de Deus me afirma que cada pessoa convencida pelo Espírito Santo, da obra de Cristo Jesus, tem o seu chamado, tem a sua vocação.
E você precisa, então, de alguma forma, descobrir qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, o que Deus está falando ao seu coração, aonde Deus está enviando você para abençoar quem, para investir a sua vida em quem ou no quê. Mas essa resposta de qual é o seu chamado e a sua vocação, eu não posso te dar. Você precisa encontrar isso através da sua piedade, através da oração e do estudo da palavra. Mas isso é uma resposta que você tem que dar ao seu próprio coração. Bom, deixa eu falar um pouco então, e juntar com uma outra história aqui, a história de Bob Buford. Bob Buford, ele é um grande empresário, e a história dele é sobre a história de uma vocação. Buford sofreu muitas perdas pessoais na vida. Seu pai morreu quando Buford estava na 5ª série. Sua mãe faleceu em um incêndio. Ele e sua esposa Linda perderam seu único filho, Ross, aos 24 anos, de forma trágica em um acidente. Alguém marcado por dor, por dificuldade, por lutas. Perceba, perdeu o pai na 5ª série, ou seja, ele era um garoto. Logo depois, a mãe dele falece, morre num incêndio. Um negócio terrível. E para completar a história, para ser mais dramática essa história, ele perde um filho. A pergunta é, o Bob se torna alguém amargo na vida? Porque ele poderia, né? Não concorda comigo? Ele poderia ser alguém amargo na vida? Ele poderia olhar para a vida dele e falar assim, Deus esqueceu de mim. Deus virou as costas para mim. Porque afinal de contas, olha para a minha vida e veja todas essas desgraças que aconteceram. Pessoas que eu amo. Pessoas que eu dependia, né? Imagina uma criança perder o filho e logo depois o seu pai. E mais à frente ainda, perder o próprio filho. Que dor terrível. Que coração marcado. Mas quando a gente olha a história de Buford, nós percebemos algumas coisas. Primeiro, ele se torna o CEO da Buford Television, uma rede de distribuição de TVs a cabo no Texas. Segundo, ele é cofundador da Leadership Network em 1984. Essa Leadership Network é a maior rede de líderes cristãos da América do Norte. Buford, então, ele também, em 1998, ele funda o Instituto Halftime. E depois, no final, ele participa da criação do Drucker Institute de Claremont Graduate University. E ele participa de tudo isso. Mas uma das coisas que me chamou a atenção na biografia de Bob foi o seguinte. Ele diz, em certo momento na vida dele, ele diz o seguinte, no depoimento da biografia dele. Eu havia resolvido que, se fosse abençoado pela habilidade, pela providência e pelos mercados em ascensão, um dia tomaria os meus rendimentos líquidos da Buford Television em dinheiro, a fim de seguir o meu chamado para servir a Deus, servindo aos outros. O Bob Buford, ele era um magnata da TV norte-americana. Ele tinha uma rede de TV no Texas. Ele funda institutos, universidade. Ele cria negócios e, por incrível que pareça, em todos os negócios, quando você olha a biografia dele, em todos os negócios, ele é bem-sucedido. Mas a pergunta é, ele é um homem de negócios? Qual é o chamado dele? Ele responde, o meu chamado não foi ganhar muito dinheiro na vida. O meu chamado, tudo que Deus fez na minha história, é para hoje eu fazer uma única coisa. Vender tudo que eu tenho
transformar isso em dinheiro líquido, porque é isso que ele está dizendo, não é? Transformar isso em liquidez. E servir aos outros. E servir aos outros. Uma das frases mais impactantes de Bob na sua biografia é: o meu fruto cresce nas árvores dos outros. O meu fruto cresce nas árvores dos outros. Isso é reconhecer o chamado. Isso é dar frutos. E essa frase aqui, essa frase dele, me lembra muito o que está no Evangelho. Me lembra muito o que está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos de 26 a 28, que diz: não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como filho do homem, que não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ou ainda, quando o texto de João, capítulo 12, verso 24 a 26 diz: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua própria vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Perceba, assim como Bob, assim como Ananias, eles assumiram o seu chamado histórico, mas eles sabiam qual era o chamado. O grande problema da nossa geração de cristãos é que nós nos acomodamos, né? Nós temos igrejas com ar-condicionado, nós temos igrejas com data show, nós podemos adorar a luz do dia, nós não temos grandes dificuldades. Nós nos acostumamos com as facilidades. Nós nos envolvemos com essas facilidades e achamos que o fim da nossa vida é sobreviver e não viver o Evangelho. É isso que está acontecendo. Nós estamos sobrevivendo e nós não estamos vivendo o Evangelho. Nós vivemos uma vida medíocre, uma espiritualidade rasa, sem profundidade nas Sagradas Escrituras. Nós não temos a coragem de morrer para os nossos próprios desejos, para viver para Cristo. Nós achamos que nós nos contentamos com muito pouco. Mas o texto que nós estamos lendo diz ainda que diante do chamado, diante do chamado que Deus faz a Ananias, ele responde, perceba só, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou em uma visão, Ananias. E a resposta de Ananias é: eis-me aqui, Senhor. Sabe, meu irmão e minha irmã, uma das grandes dificuldades não é o Senhor nos chamar, porque eu creio que Deus está nos chamando a todo tempo, a todo momento. Deus está colocando sinais, pessoas, palavras, aulas de escola dominical, cultos de quarta-feira, reunião de oração, palavra no culto de domingo, nos chamando a nossa atenção, querendo que o nosso coração se apegue à sua palavra e entenda o nosso chamado. O grande problema não é o chamado que Deus está fazendo a nós, o grande problema é a nossa resposta, ou é a resposta que nós estamos dando ao chamado que Deus faz a nós. Então perceba, diante do chamado, o que Ananias responde? Eis-me aqui. E isso revela pelo menos duas coisas. Primeiro, sensibilidade. Ananias ouve a palavra, e porque ele é sensível ao que Deus está fazendo na história dele, ele responde. Segundo,
disponibilidade. Então Ananias, ele tem sensibilidade e disponibilidade. Ele se coloca à disposição do plano de Deus. E aqui que está um grande problema ou um grande desafio para nós. Porque se colocar à disposição do plano de Deus é muitas vezes ser levado a lugares aonde nós não gostaríamos de estar. E nós vamos ver isso na vida do próprio Ananias. Porque muitas vezes, eu creio nisso, que muitas vezes quando você ouve o chamado, você responde positivamente, você será levado a lugares que é onde o conforto não é muito confortável. Ou seja, você vai sair da sua zona de conforto. Você deixará o seu lugar seguro. Então veja, olha só o que acontece em seguida. Diante daquilo que Deus revela a Ananias, Ananias respondeu. Porque Deus, lembram? Deus deu para Ananias o local aonde a pessoa estava, deu o GPS, o endereço completo, a rota, o nome da casa e o nome de quem ele deveria procurar. Diante das informações, Ananias responde em oração. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então, neste momento, Ananias responde: eis-me aqui. Deus fala com Ananias. Fala: Ananias, você vai procurar um cara chamado Saulo. E Ananias então fala assim: opa, calma aí, mas você tem certeza que é Saulo que você quer que eu procure, Senhor? Aquele Saulo, que sei, talvez você pense, né? Ele vai se tornar depois Paulo. Mas a pergunta agora era: quem era Saulo naquele momento histórico? Porque muitas vezes nós temos a resposta posterior, né? Nós olhamos para Paulo, uma pessoa que deu a sua vida pelo Evangelho, e deu mesmo, trabalhou, o maior plantador de igrejas, entre os apóstolos, o mais notável. Mas quem era Saulo antes de se tornar Paulo? Perceba, duas informações, 2 versículos. Saulo, ele era o impiedoso. Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Atos capítulo 8, verso 1. Saulo, dentro da hierarquia farisaica, ele era um príncipe, vamos dizer assim. Uma grande autoridade. E quando Estevão é julgado pelas autoridades de Jerusalém e condenado ao apedrejamento, o texto bíblico nos ensina que Saulo estava ali consentindo. Tanto que os judeus depositam as suas vestes aos pés de quem? Isso era feito diante da grande autoridade que Saulo tinha. E o termo bíblico é correto. Saulo estava consentindo. A ideia aqui é de autorizando aquilo que estava sendo feito. Tanto que Atos capítulo 9, verso 1 diz: Saulo ainda respirava, perceba, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Pergunta: você iria ao encontro dessa pessoa? Você está no seu momento de oração, Deus fala ao seu coração, Deus chama você. Fala assim: fulano, Sena. Deus chega e fala: Sena. O Sena fala como um bom diácono e discípulo de Cristo Jesus. Ele fala assim: eis-me aqui, Senhor. Daí Deus fala assim: Sena, eu tenho uma missão para você. Sabe aquela pessoa que você detesta? Sabe aquela pessoa que tenta puxar o seu tapete? Sabe aquela pessoa que você não engole, não traga de maneira nenhuma? Porque todos nós temos, viu, Sena? Eu também tenho as minhas, tá? Fica tranquilo. E também é uma ilustração, tá? Não se sinta...
Sabe essa pessoa? Eu quero que você fale com ela, que você ore por ela e que você a cure em meu nome. Pergunta, você iria? Eu quero uma resposta sincera do seu coração. Porque diante do texto bíblico, da pregação, do pastor, você fica até com medo, né? Você fala, pastor, eu iria sim, mas eu não quero essa resposta sua. Eu quero a resposta quando você fala sozinho, na sua cama, no seu quarto. Quando Deus fala ao seu coração e pede para você fazer algo e você ignora aquilo que Deus está pedindo para você fazer. Eu quero essa resposta. Essa resposta. A resposta, o chamado de você amar o seu próximo como a você mesmo. De você buscar o bem daquele que você não se aproxima de maneira nenhuma. E de você não se tornar indiferente a essa pessoa. É essa resposta que eu quero. Qual a resposta que você dá no seu quarto secreto e não neste momento aqui? É essa a resposta. Porque era essa a resposta que Ananias precisava dar ao Senhor. E o texto então continua nos mostrando, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa. Então Ananias, diante do que Deus fala, ele simplesmente vai. E o que nós vemos então? Obediência. Obediência, ele vai e faz, ele questiona até. E perceba, na fé existe espaço para questionar. Você pode dizer, Senhor, mas tem certeza de que é isso mesmo que você quer? E daí Deus fala, não, é isso mesmo que eu quero, porque eu tenho um plano para essa pessoa. Então o que ele fez? Então ele falou assim, ok, então eu vou porque o Senhor está mandando, porque afinal de contas, sempre na vida de fé, os nossos passos são guiados pela palavra de Deus. E a gente precisa ter obediência a essa palavra. E a nossa obediência é uma obediência cega a essa palavra. Não adianta, meus queridos irmãos, nós dizermos, nós falarmos, nós proclamarmos domingo após domingo que nós somos obedientes à palavra de Deus, mas essa obediência não entra na nossa vida. Essa obediência ela não se concretiza em atos e ações diárias, em pequenos atos de fidelidade, àquilo que Deus está pedindo para eu e você realizarmos. O texto ainda nos ensina. Ananias pôs as mãos sobre Paulo e disse, Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que me apareceu no caminho, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Perceba mais algumas coisas. Primeiro, pôs as mãos sobre ele e chamou o quê? De irmão. Perceba, alguém que respirava ameaças de morte pelos discípulos, alguém que desejava a morte dos discípulos. Ananias chega então diante de Saulo, coloca as mãos sobre ele e chama ele de irmão. E aqui nós temos acolhimento. É isso que a comunidade faz? Ou é isso que o discípulo de Jesus faz? Muitas vezes com aquele que lhe fere. A gente acolhe. E sabe por que a gente acolhe? Porque a gente é a expressão do amor de Deus na vida das pessoas.
Sabe por que a gente acolhe, a gente perdoa? Mateus, no Sermão do Monte, a partir do capítulo 5, até o capítulo 7, Jesus ensina a ética do reino de Deus. E dentro da ética do reino de Deus, no Sermão do Monte, Jesus nos ensina a orar. Não é isso? Tem lá a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Jesus vai nos ensinar que nós perdoamos as pessoas. Por que nós perdoamos as pessoas? Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa as pessoas, perdoa as minhas feridas, Deus, os meus pecados, aquilo que eu provoco no seu coração. Sabe por quê, Senhor? Porque eu tenho vivido o evangelho do reino de Deus e eu tenho aprendido a perdoar as pessoas que feriram o meu coração. E perceba, mais uma vez, existe uma condição. A gente não gosta dessas frases, né? Das condicionais bíblicas. Nós gostamos de ser perdoados. Mas a oração do Pai Nosso diz: Senhor, perdoa as minhas dívidas. Assim como eu tenho feito o quê? Eu tenho perdoado. Eu tenho acolhido as pessoas que me feriram. Eu tenho certeza que Ananias era irmão de Estevão. A comunidade, quando perde alguém do corpo, sofre. É isso que a Escritura Sagrada nos ensina. Eu creio que Ananias sofreu com a morte de Estevão. Mas agora ele estava acolhendo aquele que consentiu na morte do seu irmão. Sabe por quê? Porque nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Porque nós conhecemos o verdadeiro amor de Deus. Mas eu sei, não é uma coisa que muitas vezes nós gostamos de tragar. E o último, o texto aqui também me ensina foco. Foco. Olha o que o texto está me dizendo. Enviou-me para foco. Ananias vai e faz aquilo que Deus pediu. Ele tem foco na missão. Ele não se desviou da missão. Ele vai e faz. Bom, eu falei que eu tinha duas histórias. Então, a primeira história é de Ananias. A segunda história é de Barnabé. E Barnabé também está envolvido com Saulo. Então, Atos capítulo 4, a partir do verso 36. José, para você saber quem era Barnabé. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Então, Barnabé era o apelido de José. Né? Era o apelido de José, que significa encorajador. Ou seja, o apelido de José tem essa estigma, encorajador. E encorajador, quando você pega a ideia bíblica do encorajador, é aquele que exorta. Ele exorta. E exortar é confrontar em amor, com cuidado, mas sendo firme nas suas convicções. Ou seja, ele não é alguém bélico, ele é alguém que confronta, que exorta as pessoas. E ele exorta como? Em amor. Então a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, provavelmente aprendeu isso com Barnabé. Quando você exortar alguém, quando você confrontar alguém, você faz isso com o quê? Com amor, não de maneira bélica. O encorajador tem a ideia de confortar também. Ao passo que ele confronta, ele conforta. Ou seja, ele fala a verdade em amor, confortando essa pessoa. E também, ao passo de que ele conforta, ele confronta, ele exorta e ele ensina. Então perceba, essa é a ideia principal do encorajador. Barnabé é alguém que encoraja as pessoas. Bom,
Deixa eu contar uma história para vocês sobre encorajamento. E eu gostaria de mostrar que vocês conhecessem a Shalane Flanagan. A Shalane Flanagan, talvez você não conheça, mas ela tem uma história surpreendente. E é uma história sobre impulsionar pessoas e encorajar pessoas. A Shalane Flanagan, ela ganhou a maratona feminina de Nova York em 2017. A primeira mulher americana a fazer isso desde Nick Gorman em 1977. Ou seja, uma mulher americana na maratona de Nova York não ganhou. A última mulher a ganhar foi em 1977. Só depois, em 2017, novamente uma mulher vai ganhar essa maratona. Então ela é uma heroína nacional lá nos Estados Unidos. Ok? Veja só uma coisa. O New York Times ele fez um texto sobre ela. E olha o que ele diz. Talvez o maior feito de Flanagan seja nutrir e promover o crescente talento em torno dela. Uma qualidade rara no mundo cruel dos esportes de elite. Cada uma de suas parceiras de treinamento, todas as 11 mulheres, chegaram às Olimpíadas enquanto treinavam com ela, um feito extraordinário. Chame isso do efeito Shalane. Ela serve como um impulsionador de foguetes para as carreiras das mulheres que trabalham ao seu lado, as catapultando para um nível mais elevado. Shalane foi pioneira em criar uma nova marca, mamãe do time, para essas jovens iniciantes. Perceba agora, uma das marcas de seu caráter é a confiança de não derrubar os outros para proteger o seu lugar na hierarquia. Não derrubar os outros para proteger o seu lugar na hierarquia. E eu gostaria de falar isso para nós aqui, sabe por quê? Porque nós somos uma igreja histórica. E sabe qual que é o problema, muitas vezes, de ser uma igreja histórica? Nós temos lugares cativos. E quando nós temos lugares cativos, nós não damos espaço para novos talentos. Perceberam? Muitas vezes, no nosso meio, são sempre os mesmos que fazem as coisas. Muitas vezes, você sempre vê a mesma pessoa fazendo a mesma coisa e a gente não está treinando a próxima geração, a gente não está discipulando a próxima geração, a gente não está eu ia falar aqui, nós não estamos sendo o impulsionador de foguetes da nova geração. Nós sempre somos os mesmos. Isso é um erro, meus irmãos. Isso é um erro para mim, enquanto pastor, em centralizar as coisas, tudo em mim. Isso é um erro para você, enquanto líder dessa comunidade, seja presbítero ou diácono, achando que você tem assento cativo em qualquer lugar da igreja. Isso é um erro para você que é parte de uma família tradicional e acha que está tudo bem, porque a sua família, na história, já fez muito por isso. Isso é um erro. O que nós precisamos fazer? A mesma coisa, nós não precisamos ter medo das pessoas que estão chegando com talentos, com habilidades, com uma visão diferente das coisas. Nós precisamos incorporar essas pessoas e impulsionar essa próxima geração de discípulos. É o que nós precisamos fazer. Então perceba o que Barnabé fez. Barnabé, ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Uma das características de Barnabé é a generosidade. E a generosidade tem a ver a virtude de que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Essa é a generosidade. O fato aqui não é o dinheiro que ele deu aos apóstolos. O fato é que ele tinha um benefício e por ser generoso, ele sacrifica isso em benefício de outros.
E daí, veja só o que o texto vai dizer. Pegando o gancho com Saulo. Quando chegou a Jerusalém, está falando de Saulo, Paulo. Saulo / Paulo, ok? Quando chegando em Jerusalém, tentou unir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, lógico, porque ele consentiu na morte de Estevão e respirava ameaças de mortes até outro dia, estava querendo matar todos os discípulos. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Agora perceba uma coisa muito importante nesse texto. Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou. Barnabé era conhecido como? Pergunta. Barnabé ele tinha, os apóstolos, melhor dizendo, os apóstolos tinham apreço por Barnabé? Lógico. Eles tinham um apreço tremendo por Barnabé. Por quê? Eles dão um apelido, Eles amavam Barnabé. Eles olhavam para Barnabé e falavam assim, olha, Barnabé, esse cara é um cara top. Tanto que quando eles vão plantar, quando a igreja de Jerusalém vai plantar outras igrejas, eles separam quem? Saulo e Paulo. Barnabé e Paulo. Agora perceba o que ele faz. Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou. Empresta a sua reputação. É isso que Barnabé faz. Barnabé fala assim, olha, pode confiar em Paulo, porque eu vi tudo que Deus fez na vida dele. Eu estou emprestando aqui a minha reputação para ele. É isso que gente mais velha, com credibilidade, no meio do corpo de Cristo, faz com gente mais nova que está começando. Confia nesse cara, porque eu sei o que Deus está fazendo com ele. Barnabé, ele credencia as mudanças de Paulo, ou na vida de Paulo. Ele testemunha aquilo que ele viu, aquilo que ele fala, ele dá credencial. Ele se certifica. Ainda, Barnabé vai lá e serve do quê? De plataforma para Paulo. De plataforma para Paulo. Então perceba uma coisa. Ananias e Barnabé. Eles são grandes ícones dentro do Novo Testamento? Popularmente falando? Não. Mas quem forma Paulo? Gente desconhecida, perceberam? Sabe o que muitas vezes eu acho que está acontecendo no nosso meio? E nós estamos perdendo, meus irmãos? A oportunidade de formar outros homens e mulheres mais novos do que a gente, para impactar a cidade de Sorocaba, porque a gente não tem a visão do reino de Deus. E a gente precisa ganhar a visão do reino de Deus, investindo na próxima geração. Então eu gostaria de convidar você, nessa noite, a fazer um movimento simples. Um movimento. Pense em 3 pessoas. Faça isso. 3 pessoas. Se você não tem um papel, arranca o seu celular aí e pensa nessas pessoas, para você não esquecer dela depois. Pense em 3 pessoas. Ore pela vida delas. Depois de orar, invista o seu tempo nelas. Invista o seu tempo. Gaste o seu tempo com elas. Depois de gastar o seu tempo, invista o seu conhecimento na vida dessas pessoas. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus te deu de conhecimento, Ele não deu para você para ficar na sua vida. Ele deu esse conhecimento para você transbordar o seu conhecimento. Se você tem 20 anos de escola dominical, você está formado em teologia. Você já é doutor. Já é doutor. Então, como eu sei que tem gente aqui com mais de 20 anos de escola dominical, você já é um pós-doc em teologia. Não existe desculpa
desculpa para você dizer, eu não estou preparado. Lógico que você está preparado. Então invista o seu conhecimento em alguém. E depois, invista o seu amor com generosidade. Como Barnabé fez. Que tal a gente fazer isso? Que tal você começar a orar por essas 3 pessoas agora? Convido você a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e a orar. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. E cada pessoa aqui presente no nosso encontro, seja ele presencial ou virtualmente, se ele ouviu essa palavra e foi tocado, ó Deus, a escolher algumas pessoas para investir o seu tempo em oração, conhecimento, de maneira generosa na vida dessas pessoas, eu quero pedir que o Teu Santo Espírito consolide, ó Deus, essa ação. Que o Teu Santo Espírito, Pai, faça uma obra na vida da nossa comunidade. Para que essa comunidade, Deus, mais que centenária, seja um lugar, ó Pai, onde pessoas sejam acolhidas, amadas e transformadas pelo Teu Evangelho. Seja um lugar de bênção, ó Deus, onde a experiência com Cristo Jesus seja uma experiência diária e encarnacional, dia após dia, Senhor. Nós pedimos isso, Pai. O Senhor nos envia em missão, ó Deus. E a nossa missão é manifestar o Teu nome àqueles que ainda não conhecem. E existe uma infinidade de pessoas, ó Deus, na cidade de Sorocaba, que ainda não conhecem o Teu nome, Senhor. Então nós oramos, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos, em nome do Senhor Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Então é uma oração muito perigosa que a gente acabou de fazer aqui, eu tenho certeza que você sabe disso. Perigosa no sentido, em qual sentido? Deus vai fazer isso na sua vida. Deus vai cumprir isso na sua vida.